Pessoal, meu nome é Marcos e este é o canal da CastSeg de Rondonópolis. E nesta videoaula estaremos falando de receptora. Receptora é este equipamento que temos aqui em mãos, tá? Este pequeno equipamento que faz grandes coisas. A receptora, ela é usada muito em automação e também na segurança eletrônica. Na área da automação, por exemplo, nós poderemos utilizar a receptora para estar ligando uma lâmpada, para estar ligando um ventilador, certo? E muitas outras coisas. E na área da segurança eletrônica, você poderá, por exemplo, acionar o motor aí do seu portão. Você estará podendo abrir a fechadura, né, lá do seu portão, a fechadura eletrônica, né? Você poderá acionar, por exemplo, um eletroímã. Enfim, são diversas ocasiões, diversas situações que você poderá estar utilizando uma receptora. A receptora, ou a maioria, né, das receptoras, funcionam na frequência 433. Lógico que também existem receptoras em outras frequências, mas a mais usada é a 433. Esta receptora, por exemplo, aqui é da marca Compatec, tá? Marca Compatec. E alguns fabricantes rezam que as vossas receptoras têm um alcance de 100 metros. Eu acho muito remoto essa possibilidade. Eu não sei como que um RF desse tamanho aqui, um amplificador RF desse tamanhozinho aqui, pode ter um alcance de 100 metros. Gostaria que o engenheiro de tais marcas me explicasse isso, tá? Eu, como técnico e estudante de RF, não entendo, mas isso não vem ao caso. Estamos falando apenas do equipamento, tá? E não dos seus conceitos técnicos que alguns fabricantes fazem a propaganda, tá? Isso não vem ao caso, mas estamos falando aqui do equipamento em si, beleza? Esta receptora, ou por que não dizer quase todas as receptoras, têm um alcance de 30 metros, tá? Isso sem barreiras, sem interrupções. 30 metros livres. Vamos lá, pessoal. A receptora, a maioria das receptoras, possui estas funções aqui, ó, tá? Pulso, retenção, tempo e alarme. O alarme, tá? Alarme, você jampeando aqui, você poderá utilizar a sua receptora, ela vai se transformar, aliás, em uma central de alarme, beleza? Você poderá estar utilizando ela como um alarme. Você cadastrará, por exemplo, aqui um magnético sem fio, ou até mesmo ligando um sensor de presença, e ela então servirá de alarme, tá? Lógico que com uma receptora de um canal apenas você não conseguirá fazer isso, tá? Existem receptoras de diversos canais. Eu já vi receptora até de 8 canais, tá? Essa aqui, por exemplo, é de um canal só. Uma receptora de um canal, igual a essa aqui, por exemplo, você poderá utilizar para abrir o portão aí da sua casa, né? O motor aí do portão da sua casa. Você poderá, por exemplo, acionar a fechadura eletrônica do seu portão. Com uma receptora de um canal você consegue fazer isso. Agora, caso você queira utilizar uma receptora como alarme, você terá que ter mais canais, beleza? O tempo é quando você quer que a receptora trabalhe apenas por alguns minutos, vamos colocar assim. Vamos imaginar que você queira acionar um motor, um determinado motor, e esse motor terá que funcionar, vamos colocar 1 minuto, um exemplo assim. Então, logo após 1 minuto, aquele motor vai parar, beleza? Então, essa é a função aqui deste jumper aqui, tempo. O retenção, que é essa outra função aqui, ele é, vamos dizer, o oposto do tempo. O retenção, vamos usar novamente o exemplo do motor. Uma vez você apertando o controle,
o motor entrará em funcionamento. E esse motor vai parar somente quando você apertar novamente o controle que estiver cadastrado aqui, certo? E o pulso, que é o último aqui, ele só vai mandar um pequeno pulso, ou seja, no caso de uma fechadura, você apertará aí o controle e somente um pulso é enviado e aquele pulso cessa, ou seja, o relé ele só vai atracar uma vezinha e já vai entrar em repouso já dentro de alguns segundos. Então essa aqui é a configuração que você encontra na maioria das receptoras. Também a maioria das receptoras trabalham com duas voltagens, 24 ou 12 volts. Algumas receptoras são automáticas, você não precisa estar jampeando, mas esta aqui, por exemplo, tem a jampeação. Eu, por exemplo, liguei essa receptora em 12 volts, então está jampeada ali em 12 volts, como vocês podem estar vendo aqui no vídeo, tá? Bem aqui, ó. Beleza? Opa, vamos ver aqui. Bem aqui, então a receptora está jampeada em 12 volts. Vamos esperar a câmera focalizar aqui. E também esta receptora ela trabalha em NA e NF. Vamos esperar aqui, peraí, para voltar. Isso, beleza. Aqui, viu, pessoal? 12 volts. E como mencionado já, as receptoras trabalham também em NA e NF. O que significa isso? NA normalmente aberto e NF normalmente fechado, que é aqui estes caras aqui de baixo, ó. Vamos, isso aqui. Olha aqui, pessoal. NA e NF. O que significa isso? Quando a receptora está jampeada, tá? Desta forma aqui, ó, em NA, tá? Em NA, o que vai acontecer? O relé irá atracar somente quando um controle for acionado. E em NF, o relé permanecerá atracado, tá? Em funcionamento. E só irá sair do funcionamento quando um controle for acionado. Por exemplo, se você for utilizar essa receptora em um eletroímã, que são aquelas fechaduras aquelas fechaduras magnéticas, elas funcionam em NF, tá? Ou seja, ela precisa estar energizada constantemente. E a energia dela irá ser cortada somente quando você apertar o controle. Então você terá que utilizar em NF nessas condições aí, tá? E também existe outras ocasiões, outras situações que você terá que trabalhar com a receptora em NF. Beleza? Então só dando uma recapitulada, NA, o relé só irá atracar quando você acionar no controle, tá? Ou seja, o pulso só será liberado aqui para os fios quando você apertar um controle, certo? Isso em NA. E NF já é o oposto, já é ao contrário, né? O pulso será constante aqui. E este pulso só irá ser interrompido quando o controle for acionado. Beleza, pessoal? E também uma outra coisa, uma outra questão que deve ser lembrada aqui é o seguinte, que as receptoras, elas não são polarizadas, tá? Não possuem lados, ou seja, a alimentação, por exemplo, não é polarizada. Não há necessidade de você estar ligando negativo aqui e positivo aqui, não. São polarizadas. Aqui também na comunicação não tem polaridades, certo? Você só precisa de identificar qual que é qual, ou seja, qual que é a alimentação e onde que é a comunicação. Ou seja, onde que é que você vai ligar o fio que vai lá para sua fechadura, para o motor, enfim. Então, por exemplo, nesta marca de receptora, tá? Aqui nos bornes de alimentação, nós temos as iniciais ALI, tá? Vamos chegar perto aqui.
Esperar a câmera se centralizar. Pronto. Nós temos aqui as iniciais ALI de alimentação. E aqui logo neste outro carré tem aqui a letra C de canal. Então essas iniciais você encontrará aí na maioria das receptoras. Então pessoal, é isso daí. E nós vamos mostrar na próxima videoaula a aplicação da receptora em duas situações diferentes, tá? E não perca a próxima videoaula. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido aí, tá? Para que serve uma receptora, ou como utilizar a receptora. E por exemplo, nessa marca de receptor aqui, não estou dizendo que ela é a melhor, tá pessoal? Porque eu ouço muitos vídeos aí de camaradas dizendo, essa é a melhor. Não estou dizendo que essa é a melhor. Existem muitas marcas de receptoras no mercado excelentes, ótimas. Essa é uma das tais, tá? O que acontece? Para programar o controle, por exemplo, nessa receptora é super simples. Você não precisa de fechar jumper algum ou abrir jumper algum. Você simplesmente apertará a teclinha prog aqui, o LEDzinho acenderá cerca de alguns segundos, tá? Por 5 segundos aproximadamente, a receptora vai esperar você estar acionando o controle, tá? Ou seja, aperta aqui o prog, o LEDzinho se acenderá, logo em seguida você já aciona, né, a tecla do controle que você quer cadastrar. Pronto, já está cadastrado, simples dessa forma. Vou até fazer uma pequena demonstração aqui, para que não fique só nas minhas palavras. Tem aqui um controle, tá? Lembrando que é 433, aceita qualquer controle existente no mercado. Vou apertar aqui a tecla, acendeu, acionei a tecla, pronto, simples dessa forma, já cadastrou, ó, beleza? É muito simples. As outras aqui já estavam cadastradas, tá vendo? Então é isso aí pessoal, até mais a nossa próxima videoaula.